Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, namastê. Bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre, durante toda essa história dos discos voadores, desde 47 até os dias de hoje, como a comunidade científica, ela via o fenômeno ufológico. Eu vou contar uma história para vocês, real, uma história real, aconteceu nos Estados Unidos. Todos vocês, quem daqui não assistiu o projeto Blue Book lá? Não assistiu? Vocês assistiram? Assistiram? Então todos vocês devem conhecer o J. Allen Hynek, o famoso cientista astrônomo que participou do projeto Blue Book, certo? Então, mais do que nunca, ele é o cara envolvido, era um cientista envolvido com a pesquisa ufológica, tá? Nos Estados Unidos. Então, o Hynek, depois que saiu do projeto Blue Book, acabou tudo isso aqui, lá na década de 70, ele escreveu um livro com o seguinte tema: Ufologia, um estudo científico. E, praticamente, eu acho que é o único livro de ufologia que ele escreveu, né? Lá você vai ter aqueles métodos, contato tipo 1, 2, 3, sabe? Quinto grau, quarto, né? Ele faz uma abertura, presta atenção, do livro. O primeiro capítulo do livro tem como título A Gargalhada da Ciência. Ô Carlão, a gente tem o livro do Hynek aí, Carlão? Na biblioteca nossa? Tenta depois dar uma pesquisada lá se a gente tem. Ufologia, um estudo científico, do J. Allen Hynek. Mas está escuro lá, acende a luz, senão não vai enxergar. Bom, eu tinha esse livro, sempre tive esse livro, já foi produzido para português, tudo. Bom, o Hynek esteve no Brasil. Ele esteve no Congresso de Ufologia umas 2 vezes, lá em Brasília, inclusive. A gente chegou a bater um papo com ele, né? A gente conheceu ele pessoalmente, né? Bom, o que tinha nesse primeiro capítulo, A Gargalhada da Ciência? Então ele vai contar a seguinte história, presta atenção. Ele disse que ele foi num congresso de astronomia, né? Um congresso no final de semana, que era a abertura da sexta-noite, foi num hotel de luxo, lá na Califórnia, tal, né? E o congresso ia sábado e domingo, o dia todo, tal. E era abertura com coquetel na cobertura desse hotel. E olha só, tinha mais de 400 astrônomos de todo o país e internacional. Teve a cerimônia de abertura, tal, estava tomando coquetel, fazendo aquelas coisas todas. Entra um indivíduo correndo, vai lá no microfone e fala a seguinte palavra: Pessoal, olha, lá fora tem um objeto muito esquisito, muito estranho, luminoso, fazendo evoluções estranhas no céu. Vocês não querem ir lá para ver o que é? Ele falou que ele via todos aqueles grupinhos de cientistas conversando, todo mundo olhou um para o outro, deu aquela risadinha. Ninguém foi lá fora para ver o que é que realmente existia, tinha. Somente ele, que estava todo envolvido, que sabia da ufologia, foi lá fora, olhou e realmente tinha um objeto muito estranho, fazendo evoluções que nem ele conseguiu explicar o que era, e ele concluiu que era um OVNI, um UFO. Então, ele fala assim, um cientista, a primeira coisa e a característica de um bom cientista é ser curioso. Se ele não for curioso, ele não serve para ser cientista. A pergunta é, por que só eu saí lá fora para ver aquele objeto? Exatamente pelo famoso preconceito da ciência. A ciência ela é extremamente preconceituosa contra o fenômeno UFO,
Porque na cabeça de todos os cientistas e de todos os astrônomos, jamais, presta atenção, jamais um extraterrestre, um disco voador poderia estar aqui na Terra. Tá ok? Porque todos os cientistas, unanimemente, são burros. Olha o que eu estou falando. Tá? A maior parte dos cientistas são intelectualmente burros. Eles usam linguagens extremamente sofisticadas, matemáticas, símbolos, para falar um monte de merda. Principalmente quando vão discutir vida após a morte. Esses cientistas, esses psicólogos, psiquiatras, ateu, materialista ao extremo, né? Vai criar essas puta teoria mais babaca impossível do que essa história do inconsciente coletivo, Jung, e pá, né? Essas teorias psiquiátricas, isso aí, que não passa de um monte de merda. E na física também, os cientistas nossos acham que a física acabou, que não existe mais nada para eles aprenderem. Que a teoria da relatividade é o máximo que você pode entender do universo. Portanto, não poderia existir absolutamente ninguém que poderia ultrapassar a barreira da velocidade da luz e estar aqui hoje, investigando, estudando, estar aqui na Terra, com uma nave extraterrestre sofisticada. Se esses cientistas, coitadinhos deles, o dia que os extraterrestres fazerem o que eu estou querendo que eles façam, vai ter um ataque cardíaco em 90% dos cientistas que pensam assim. Os cientistas são verdadeiros crentes que acreditam numa verdade utópica que não existe. E a verdade é só deles, só para eles. Você está entendendo? Então, esse fato permeou a ciência durante toda a existência dela com relação aos UFOs. Eu não conheço um cientista dentro de uma universidade que acreditava 100% na existência dos discos voadores. Ou seja, que realmente tirou a bunda da cadeira e foi fazer uma investigação séria sobre o fenômeno UFO. Ninguém fazia isso. Em primeiro lugar, cientistas só trabalham se for pago. Estou falando sério para você. Cientistas só trabalham se for pago. E os caras que têm o rabo preso com universidades, têm o pagamento deles, a primeira coisa que eles não gostam de fazer é sujar o seu nome, manchar o seu nome. E se você, qualquer coisa, qualquer investigação paranormal, ou qualquer investigação que envolvesse disco voador, ufologia, era uma mancha no seu currículo científico. Todo cientista morria de medo de falar ou estudar o tema, por ser tão controverso e tão impossível, que você falasse do assunto, você não era mais considerado um cientista sério. Pejorativo. Se eu falar que eu estou estudando ufologia, nossa, os caras pegam você, você é tonto, capaz, você chega para lá, você não é mais sério, você não deve levar essas coisas a sério. É assim, a universidade era assim. Eu, graças a Deus, eu larguei a universidade muito cedo. Eu digo graças a Deus, porque eu jamais seria o que eu sou, teria conquistado o que eu conquistei em termos de contato extraterrestre, se eu tivesse trabalhando numa universidade até hoje. Tá? Porque eu seria barrado pela instituição. Eu vou contar casos para vocês que aconteceu comigo. Eu não tinha absolutamente mais nada a ver com a Unicamp, tinha saído da faculdade, largado tudo. Mas às vezes eu ia fazer algumas palestras de ufologia em algumas cidades e o jornal falava que eu era professor da Unicamp. Por quê? Eles escreviam assim, ó, Laércio, professor Laércio da Unicamp. Não, tem que ser formado pela Unicamp. Você está entendendo? Só esse... Cara, um dia os caras me chamaram lá na Unicamp. Como que você
podem falar essas coisas, né? Que não é ciência, não é verdade científica, ufologia, ainda como é que fala? Defamar o nome da nossa universidade. Eu olhei para a cara dos caras e falei, bom, primeira coisa, eu não tenho nada a ver com essa bosta de universidade. Falei para o cara, não tenho nada a ver com essa bosta de universidade. Essas coisas aqui saem, não sou eu que mandei. Os repórteres que são uns bunda mole, uns idiota, certo? E coloca físico, em vez de colocar formado pela Unicamp, aí eu não estou contando mentira, né? Eu fui formado pela Unicamp mesmo, tenho diploma. Né? Mas chegava uma época, nem isso eu podia falar, porque eu estava difamando o nome da universidade. Só de falar sobre ufologia. Está vendo? É como se fosse o Conselho Regional de Física, sabe? Então é a mesma coisa. Eu falei assim, olha cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nunca usei esse diploma nem para limpar a bunda, eu falei para ele. Essa porra. Eu desisti de ser físico há muito tempo nesse esquema de vocês aí. A gente não vai para lugar nenhum nesse esquema. Eu estou querendo buscar coisas novas, diferentes. Minha vida é outra, não tem nada a ver. Você se importa com o seu diploma de educação física, Eliel? Então. Você tem galeria, lugar universitário, né? Tem diploma universitário, né, meu? Você não quer a carteirinha do CEF? Do CREF? Fala para os caras lá, que o pessoal foi falar para você fazer a carteirinha lá, que você falou para eles, não? O que eu ganho com isso? Mas você vai ser um reconhecido, mas reconhecido por quê? Quem são vocês para me reconhecer de alguma coisa? Pô, meu diploma basta, por que eu tenho que enfiar essa merda que vocês inventaram só para roubar dinheiro dos outros? Né? Não faz bosta nenhuma, não serve para nada. O ano inteiro só pega dinheiro. Igual o sindicato. Viu o sindicato fazer alguma coisa útil? Né? Só passeata. Entendeu? Então tem uma série de coisas que é válvula de grana, bicho. Cara, né? Vira profissão ser do sindicato. Não trabalha, né? Só fica ali, custando, ganhando dinheiro, recebendo grana, desviando depois. Né? Por isso que todo mundo quer ser presidente de sindicato. Presidente e diretor. É a puta lavagem de dinheiro, cara. Você não tem noção. Essas coisas. Então, a mesma coisa eu. Eu fui extremamente reprimido pela ciência, por falar de ufologia. Né? Às vezes, chegava ao ponto, né? Um cara chegou assim, mas como que você, sendo um físico, vai falar de mediunidade, paranormalidade, vida após a morte? É que um físico pode falar sobre mediunidade? Eu falei, peraí, filho, eu fui médium muito antes de ser físico. Eu sou médium muito mais antes de ser físico. Físico foi uma coisa que aconteceu. Né? Eu não vejo ciência como esses caras da universidade vê ciência. Os caras são todos assim, são todos bitolados, sabe? Se não estiver dentro daquele esquema lá, não é verdade. As coisas não são verdades. Sacou? Então, eu sofri muitas pressões. Né? Aí eu vi que não tinha. Eu tenho que, mesmo depois de sair da universidade, eu tenho que ainda me encher o saco, cara. Você está entendendo? Por causa dessa questão. Então, se eu, aqui no Brasil, imagine fora do Brasil, Estados Unidos, a ciência não pode ser imaculada, sabe? Quem falasse de ufologia era totalmente expurgado do meio acadêmico. Essa é a visão dos cientistas. Muito bem. Eu posso mostrar para vocês podem encontrar um programa na History ou na Discovery, onde aquele Michio Kaku, sabe aquele Michio Kaku, o japonesinho lá? E mais aquele Grayson, né? Aquele outro astrofísico lá, que fez o Cosmos.
News Grayson, né? De Graça, um negócio assim, esqueci o nome. Eu posso mostrar para vocês vídeos antigos da Discovery, do History, as pessoas perguntando sobre discos voadores e vocês vão ver a resposta deles. É a resposta pragmática, idêntica a todos os físicos idiotas que eu já vi na minha vida falando sobre extraterrestre. E pior, se vocês vissem um dos maiores físicos do mundo falando sobre disco voador e ufologia, é de tirar, é de chorar. Se você vê as declarações sobre ufologia, discos voadores, dada pelo físico inglês Stephen Hawking, é de chorar, cara. Eu não sei como uma mente tão brilhante daquela pode ser tão burra numa outra direção. É isso que eu não consigo entender. Sabe? Entendeu? Imagine essa declaração. Seres humanos precisam se preparar para uma invasão extraterrestre. Falei, porra, de onde você tirou essa merda, cara, de informação? Você é tão inteligente que você é. Ah, se eu tivesse tempo para falar com ele, agora tem que falar do céu, né? Agora ele está tendo que ajustar conta diretamente com os gurizinhos. Tribunal de Contas lá em cima, né? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Então, eu já vi isso de tudo. É minha vida, é meu meio. Eu sou um cientista, eu estou no meio dos cientistas. Bom, astrônomo, astrofísico. Aí, tem um programa, né, da TV Cultura, presta atenção, da TV Cultura do Sul, do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, Santa Catarina, não sei, que é um programa sobre ufologia, e o Gevaerd vai ser entrevistado. É o Roda Viva deles lá. Sabe o Roda Viva? Que você fica no centro, o cara... E os caras levam uma professora de astronomia. Você tem que assistir esse programa para você ver quão absurdo é a postura de cientistas com relação ao fenômeno ufológico. É ridículo a postura dos astrônomos em relação a uma coisa tão séria, que todo mundo já leva a sério. Esses bosta de cientista, parece que nunca vi, não sei que existe, onde está. Ai, porra, cara, se sou eu não tenho paciência, não. Eu solto os frangos. Né? Uma vez, eu estava num debate desse, mas não era televisão, era um debate cientista, tudo cientista. Levantou um cara e começou a meter o pau, que eu falo, é tudo, sei o quê, esse negócio de esquadronizito. Eu falei assim para ele, peraí, quem que é? Eu nem conhecia o filho da puta, sabe? Eu não conhecia o desgraçado. Nunca tinha visto mais gordo. Falando um monte de merda da ufologia e falando merda de ufólogo. Eu falei aqui, escuta aqui, qual universidade mesmo que você trabalha? Eu sou tal universidade. Qual que é o seu departamento? O que você faz? Ah, meu é física de estado sólido e tal. Falei, tá bom. Engraçado, né? Você falar isso sobre ufologia, sobre discos voadores, sobre... né? Você vê como eu ferrei o cara? Comigo não tem essa, não. Eu falei assim, engraçado, eu participo de todos os congressos nacionais de ufologia e internacionais de ufologia, eu nunca te vi. Ah, por acaso, eu nunca vi nenhum paper no seu nome tratando profundamente sobre esse tema. Quem é você para falar sobre esse tema? Você tem por acaso algum estudo profundo, alguma pesquisa profunda que você fez? Que você possa nos mostrar aqui as teses levantadas? Ou você está falando essa declaração da boca para fora? Eu nunca me meti no seu estudo de estado sólido, porque não é minha área. Mas não venha encher o saco na minha área que você não estuda, você não sabe bosta nenhuma sobre o assunto. Eu falei mesmo. Como é que você pode chegar aqui e falar um monte de merda se você nunca estudou o tema, você não sabe nada sobre o assunto, nunca te vi em nenhum congresso, você nem tem um livro escrito na área, e vem falar esse monte de merda para mim na minha cara? O cara baixou a cabeça. Mas essas coisas ninguém acredita. Uma ova, eu sou físico, tenho o mesmo título que você tem, e eu acredito e tenho uns 10 livros escritos sobre o tema.
Você leu algum? Não, então não me enche o saco. Você não leu nada, você não estudou nada. Baseado em que você está falando esse monte de merda? Você já estudou o Heineken, o livro dele, que é um cientista famoso? Você já estudou tal pessoa? Você já estudou isso aqui? Já leu o Stanton Friedman, que é um físico nuclear americano, que é um dos caras que mais defende a ufologia? Não, então o que você está fazendo aqui? Está me enchendo o saco só. Tá, vou discutir com leigos sobre o assunto? Estamos num congresso com uma discussão de cientistas. Para mim, você não entende nada do assunto. Então você fecha essa boca porque você não sabe nada sobre o tema. Eu já meti a boca mesmo. Eu sou assim, com cientista eu sou fresco, eu sou chato, porque eu também sou chato. Eu também sou físico. E acredito e entendo do tema. E estudei pra caralho o tema na minha vida. De tudo quanto é livro você possa imaginar que existe sobre o tema. Além de ter contato com meus amigos real. Essa ninguém tira. Aqueles que sabem de verdade sobre as coisas. Né? Então, cientista é um bicho chato, cara. É um bicho arrogante. Eles acham que sabem das coisas, mas não sabem merda nenhuma de nada. É aquela coisa do psiquiatra lá, falando com o Divaldo. A lavada que o Divaldo deu na orelha dele. Vê com essas teorias babacas, de conceito coletivo, que ele é um charlatão. Tal. Tomou um nabo na cabeça, né? Saiu lá com o rabo entre as pernas. Então, não tem que... Eu digo para você, todo cientista que vai a fundo e que estuda o tema, acredita em disco voador. Se convence. Você quer ver? Eu fiz essa pergunta, presta atenção. Eu tinha um professor no Unicamp, César Lattes era meu professor. César Lattes dava um curso de teoria da relatividade. Introdução à teoria da relatividade de Einstein. 8 alunos na sala. Aí lá no departamento dele, 8 alunos na lousa, ou seja, você falava o que você quiser com o cara. E eu, né, você acha, o professor o quê? Você não acredita em disco voador? E ele era aquele porra louca pra caramba, bêbado o tempo todo, né? César Lattes, ele parou assim e falou, claro que eu acredito em vida extraterrestre, senão seria um desperdício de vazio, esse cosmos, esse espaço, total. Mas é que eu nunca vi algo escrito em uma revista científica séria, tal. Eu pergunto, qual instituição no mundo fez uma pesquisa séria sobre o tema? Primeiro, quem paga a conta? Certo. Nenhuma instituição paga essa conta. Só a Força Aérea, o Serviço Secreto Americano, esse pessoal... Você sabe, né? O Pentágono agora revelou que os repórteres, 400 milhões de dólares eles gastaram para investir numa pesquisa de 2 anos de disco voador. 400 milhões de dólares. Você dá 10 conto para mim que eu faço chover no deserto. Não precisa ter certeza tudo isso. Eu faço descer disco voador na NASA. Né? Entendeu? Então, o lance é o seguinte, cara. Hoje em dia... Eu quero que vocês vejam as respostas que o bichinho Caco dá lá atrás e a resposta que ele vai dar hoje. Completamente. Só porque o Pentágono lançou aqueles discos voadores, mostrou os vídeos, mostrou toda aquela... Ele fala, nós vamos ter que rever os nossos pensamentos, nós vamos ter que rever a nossa visão sobre o fato, porque é possível que uma tecnologia muito avançada tenha rompido essas distâncias interestelares, dominar o buraco de minhoca, eles vão ter que pegar tudo aquilo que eles acham que sabem para tentar explicar a presença extraterrestre aqui. Você tem que entender que para explicar a existência extraterrestre aqui e o disco voador aqui, eles têm que jogar fora tudo que eles sabem sobre ciência. Tudo, jogar fora, no lixo. Você está preparado para isso? Agora imagine, nós não conseguimos nem botar 3 homens na Lua. Quanto mais em Marte, nem pensar. Agora vocês imaginem o dia que estacionar uma nave, ovalóide assim, e essa nave tiver uma espessura de 30 quilômetros por um comprimento de 80.